Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é 16/10/2020, 16 de outubro. Vamos lá para mais uma aulinha e a nossa aula hoje vai ser de matemática. Então, se prepare, pegue o seu material e vamos lá. Pegue o seu livro integrado, abra na página 241, nós vamos estudar até a página 244. Nosso assunto de hoje é operações com frações, certo? Vamos lá conhecer um pouquinho aí sobre este assunto. Então, hoje nós vamos ver como resolver uma continha aí de frações com adição, né? Como que nós vamos resolver? Então, olha lá. Para adicionar frações com denominadores iguais, somamos os numeradores e conservamos os denominadores comuns, certo? Olha lá. Então, o que eu quis dizer com esta frase? Que para a gente poder efetuar esta continha aí, né, nós vamos fazer o seguinte: como os denominadores são iguais, nós vamos conservá-los, nós vamos mantê-los, nós não vamos mexer com eles. E vamos somar os numeradores. Olha lá, eu tenho na minha primeira fração aí 2/8 mais 1/8 mais 4/8. Então, o que nós vamos fazer? Vamos conservar, vamos manter o denominador 8, não vamos mexer com ele, e vamos somar os numeradores. Então, vai ficar assim: 2 mais 1, 3. 3 mais 4 é igual a 7. Então, a nossa fração agora ficou 7/8, certo? Então, vamos lá para mais um exemplo. Eu tenho aí uma fração 2/8 mais 3/8. Vejam que os nossos denominadores, eles são iguais, né? Nossos denominadores são 8. Então, nós vamos conservá-los, vamos mantê-los e vamos somar os numeradores. Então, vai ficar desta forma: 2 mais 3 é igual a 5. E a nossa fração vai ficar 5/8. Mais um exemplo: 2/7 mais 4/7. Então, vamos conservar a nossa base, vamos conservar o nosso denominador 7 e vamos somar os numeradores. Olha lá, 2 mais 4 é igual a 6. Nossa fração vai ficar 6/7. E essa é a nossa aí, continha, né, a nossa adição, onde os nossos denominadores são iguais. Agora, nós vamos ver quando os nossos denominadores são diferentes. Olha lá, para adicionar frações com denominadores diferentes, primeiro, reduzimos as frações ao mesmo denominador, depois adicionamos as frações com denominadores iguais. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que deixar aí as frações com denominadores iguais, certo? Nós temos que igualar esses denominadores, nós temos que deixar os denominadores iguais e só depois vamos fazer a soma. Então, como que nós fazemos isso? Bom, uma das maneiras é achando aí o MMC, o menor múltiplo comum. Então, nós vamos tirar aí o MMC dos nossos denominadores, 2 e 4. Então, vamos lá saber como que nós achamos os denominadores, ou como nós achamos o MMC? Então, nós pegamos aí os nossos denominadores, que são 2 e 4, e vamos aí fazer uma continha com eles, né? Vamos dividir esses números, 2 e 4, por números primos. Então, eu tenho 2 e 4. 2 é divisível por 2. Então, eu posso dividir aí 2 dividido para 2 é igual a 1. 4 dividido para 2 é igual a 2. Muito bem.
eu ainda posso dividir por 2, não é? Eu já cheguei aqui no número 1, então eu vou mantê-lo, né? Vou manter o número 1 e vou dividir aí apenas o número 2. 2 dividido para 2 é igual a 1. E agora eu vou multiplicar aí esse resultadozinho aí que ficou depois da linha, né? Esses números 2 aí. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 4 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, certo? Aí eu posso, né, substituir o número 2 aí, eu vou ter agora denominadores iguais, certo? Só que aí dá um pouquinho de dor de cabeça, né, nós acharmos aí os nossos denominadores desta forma, achando o MMC. Mas nós vamos aí fazer de duas maneiras essa continha. E aí você fica com aquela que você achar melhor. Agora, para nós resolver essa continha aí, de meio mais 2/4, o que a gente vai fazer? Nós já achamos o MMC dela aqui, né, que foi 4, nós achamos aí o mínimo múltiplo comum entre eles, que é 4, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos primeiro transformar aí essa primeira fração, esse meio, em uma fração equivalente, certo? Então, como nós transformamos para uma fração equivalente? Multiplicamos em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou multiplicar por 2. Aí vai ficar 2 vezes 1 e 2 vezes 2, né? E eu vou ter aí uma fração equivalente. E a minha fração equivalente dessa multiplicação é 2/4. E eu só vou mexer nesta primeira fração. Vou manter a segunda, né? Vai ficar aí 2/4, certo? Vejam bem, eu mexi só apenas na primeira fração, meio. Eu multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número e achei a fração equivalente. Vejam que agora as minhas frações, elas estão com bases iguais, elas estão com denominadores iguais, certo? O mesmo número que achamos lá quando tiramos aí o MMC, certo? Nós não achamos o número 4? Então, achamos também dessa forma aí. E agora nós vamos fazer aí a nossa continha. O que nós vamos fazer? Vamos manter agora a nossa base, que ela é número 4, né? Nós vamos conservá-la e vamos somar apenas os numeradores. E nós achamos aí a nossa continha, certo? 4/4. Eu posso aí dividir, né, em cima e embaixo para achar uma fração menor, eu posso reduzi-la, né? Vou dividir em cima e embaixo, vou dividir por 4, 4 dividido para 4 dá 1, 4 dividido para 4 dá 1. Portanto, meu resultado, 4. Foi desta forma que a nossa continha aí do nosso livro foi resolvido, certo? E aí nós vamos agora partir para uma outra forma, sem precisar achar aí o MMC, é uma forma mais rápida, eu particularmente prefiro ela, tá bom? Eu acredito que vocês também vão gostar desta forma aqui. Vamos aí repetir a nossa fração, meio mais 2/4. Olha o que nós vamos fazer nela. Nós vamos multiplicar os nossos denominadores. Olha lá, nós vamos multiplicar os nossos denominadores. 2 vezes 4, certo? E depois, nós vamos multiplicar aí em forma de x. Vou multiplicar 4 vezes 1 e 2 vezes 2. Vamos lá repetir? Olha lá, eu vou multiplicar os denominadores, 2 e 4, vou multiplicá-los. Depois,
vou multiplicar 4 vezes 1 e depois 2 vezes 2. E eu vou ter o seguinte resultado. Olha lá. 2 vezes 4 é igual a 8. E 4 vezes 1 é igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4. Olha lá como ficou a nossa fração. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o meu denominador, né, que é 8, e vou somar apenas os numeradores. Olha como vai ficar a minha fração. 4 mais 4 é igual a 8. Então, 8 oitavo. Eu posso simplificar a minha fração, não posso? Posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Eu vou dividir por 2. Olha lá. 8 dividido por 2 é igual a 4. Muito bem, eu ainda posso simplificar, ainda posso dividir. Posso dividir por 4. Olha lá, 4 dividido para 4 é igual a 1. Não é o mesmo resultado? Isso aí. Eu, pelo menos, acho dessa forma muito mais fácil para se resolver, tá bom? Sem precisar achar a fração equivalente aí. Vamos para mais um exemplo? Olha lá como nós aprendemos agora no segundo método. Vamos aí multiplicar os nossos denominadores, né? 2 vezes 3 é 6. Depois, vamos multiplicar cruzado em forma de x. 3 vezes 7, que é 21. E 2 vezes 2, que é igual a 4. Olha como vai ficar nosso resultado. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 7, 21. E 2 vezes 2, 4. Agora, nós vamos somar os nossos denominadores. Olha como vai ficar. 21 mais 4 é igual a 5. Então, aí eu tenho uma fração imprópria, 25 sexto, certo? Vamos lá para mais uma, só para reforçar. Como é que vamos fazer? Vamos multiplicar os denominadores. 2 vezes 2, não é? Que vai dar 4. Depois, vamos multiplicar aí em forma de x. 2 vezes 2. Depois, 2 vezes 1. Olha o nosso resultado. 2 vezes 2 dá 4. Depois, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E nós vamos agora somar os denominadores. Ou, desculpa, os numeradores. Olha como vai ficar. 4 mais 2 é igual a 6. Muito bem. Eu poderia simplificar ainda essa fração, não é? Poderia dividir em cima e embaixo por o mesmo número. Posso dividir por 2. 6 vezes 2 é igual a 3. E 4 vezes 2 dividido para 2 é igual a 2. Muito bem, agora eu não posso dividir mais, tá? Cheguei aí numa fração que não posso mais dividir, é indivisível, certo? Vamos lá para a próxima? Agora, nós vamos ver um exemplo aí com número misto, né? Número misto. Vamos lá resolver essa continha. Vamos ver como que nós fazemos aí esta operaçãozinha. Olha lá como nós vamos fazer. Primeiro, nós temos que transformá-las, né? De números mistos para as frações impróprias. Olha lá, vamos multiplicar aí o meu número 5, que é o meu denominador, pelo meu inteiro, que é 3. Vou multiplicar aí. 5 vezes 3 é igual a 15. E vou somar com o numerador. Olha lá, vamos repetir. Eu vou multiplicar o meu denominador com o meu número inteiro, certo? Depois, eu vou somar com o meu numerador. Então, vai ficar assim. 5 vezes 3, 15, mais 1 é igual a 16. Olha como ficou a nossa fração agora. Nossa fração imprópria.
Lembrando que nós vamos manter o nosso denominador aí, que é 5, certo? E vamos fazer a mesma coisa com a outra fração imprópria. Vamos multiplicar aí o número 3 com o número 2. E vamos somar com o número 1. Olha como vai ficar. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1, 7. Olha lá como ficou a nossa fração imprópria. Agora sim, nós podemos resolver a nossa continha. E nós vamos agora aí usar aquele métodozinho, né, cruzado aí, certo? Que é bem facinho. Vamos lá. Vamos repetir aqui embaixo a fração 16 quinto mais 7 terço. Olha lá como vamos fazer. Vamos multiplicar os denominadores, não é? E vamos aí fazer a nossa continha em forma de x. A nossa multiplicação em forma de x. Então, vamos lá. Vai ficar assim a nossa continha. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 16 dá 48. E 5 vezes 7 dá 35. Opa! Agora nós vamos só somar. 48 mais 35, que vai dar nosso resultado aí, 83 sobre 15 avos, certo? Olha lá, mas para nós podermos achar aí, né, completar a nossa operaçãozinha, nós vamos achar aí o número misto, certo? Essa fração mista aí da soma das duas que nós realizamos lá em cima e transformamos em uma única fração agora. Então, para nós sabermos essa única fração mista, nós temos que pegar agora 83 e dividir por 15, tá? 83 dividido para 15 deu 5. 5 vezes 15 deu 75. 75 menos 83 deu 8. A nossa fração ficou assim. Olha lá, 83 sobre 15 avos é igual a 5 inteiro mais, né, 8 15 avos. É assim que vai ficar a nossa fração mista, a nossa soma. Tudo bem? Nós vamos fazer aí outras questões aí nas nossas atividades para nós podermos aí fixar. Mas nós vamos voltar mais uma vez para saber como é que nós vamos resolver a nossa continha. Olha lá. Vamos primeiro multiplicar aí, né, transformar em número misto. Vamos multiplicar aí 5 vezes 3 e somar o resultado com 1. Olha lá, multipliquei. Agora, vou somar 5 vezes 3, 15, mais 1, 16 sobre 5, ou 16 quinto. Agora, vamos lá fazer a próxima fração. Vamos transformar a segunda fração mista em fração imprópria. Vou multiplicar aqui o meu denominador com o meu número inteiro. 3 vezes 2 dá 6. E vou somar com o meu número 1, meu numerador, que vai dar 7 sobre 3, ou 7 terços. Achei as minhas frações impróprias, só que eu não posso fazer a soma, certo? Não posso fazer a soma porque eu tenho que deixar os denominadores iguais. Agora, eu vou transformar esses denominadores em todos iguais, certo? Então, vamos lá fazer essa transformação aí. Vou pegar o meu 16 quinto mais o meu 7 terço. E o que é que eu vou fazer? Aprendi lá ainda há pouco. Vou multiplicar os denominadores, que vai dar 15. 5 vezes 3, 15. E depois vou multiplicar em forma de x. Isso aí, olha lá. 3 vezes 16 e 5 vezes 7, que vai dar aí
16 vezes 3 é igual a 48 e 5 vezes 7 é igual a 35. Agora eu vou somar, certo? 48 mais 35 deu 83. 83, 15 avos, certo? Agora eu vou achar a minha fração mista, certo? Vou achar a minha fração mista, que é a união das outras duas frações lá. O que eu vou fazer? Vou transformar essa fração imprópria, né, numa fração mista. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir o 83 por 15. Olha como vai ficar. 83 dividido para 15 é igual a 5. 5 vezes 15 é igual a 75. Eu tenho 83 menos 75 é igual a 8. Então, a minha fração imprópria é o seguinte: 83 quinzeavos é igual a 5 inteiros e 8 quinzeavos, certo? 5 inteiros e 8 quinzeavos. Essa é a minha fração mista. Agora, nós vamos para a subtração. Para subtrair frações com denominadores iguais, subtraem-se os numeradores e conserva o denominador. É bem parecida com a adição de números bases iguais, certo? Olha lá como vai ficar. Conservei aí o meu denominador, que é 4, porque são iguais, e subtrair apenas o numerador. 3 menos 1, 2. Certo? Fácil, não é? Agora, nós vamos aí para a parte um pouco mais complicada também, né? Que é a subtração com denominadores diferentes. Olha lá, nós podemos usar aí aquele métodozinho que nós aprendemos, né? A forma de x, a multiplicação em forma de x. Olha como nós vamos fazer. 5 vezes 3 é igual a 15. E nós vamos multiplicar aí 8 vezes 3 e depois 5 vezes 2. Olha o nosso resultado. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. E 5 vezes 2, 10. Agora eu faço aí a subtração. 24 menos 10 é igual a 14 quinzeavos, certo? Muito bem, facinho, né? Dessa forma. Então, vamos mais um exemplo. Nós vamos aí multiplicar em forma de x, né? E vai ficar dessa forma aí. Vamos primeiro multiplicar os nossos denominadores. 5 vezes 3, 15. E depois 5 vezes 2, 10. E 3 vezes 1, 3. E agora nós fazemos a subtração. Eu tenho 10 menos 3 é igual a 7 quinzeavos. Muito bem. Vamos lá para a próxima? Exemplos com número misto. Vamos lá para o nosso exemplo com número misto. Eu tenho aí 7, 1 sétimo. Eu tenho também 2 inteiros e 15 14avos. Como que eu vou resolver essa continha? Primeiro, eu tenho que transformar, né, em frações impróprias. A gente aprendeu lá. Vou multiplicar aí o 7, né, vezes 7. Depois, eu vou somar com o número 1. Olha lá como vai ficar a nossa continha. 7 vezes 7 deu 49, mais 1, 50. Vamos para a próxima. Vamos multiplicar o 14 vezes 2 e somar com o número 15. Olha lá, o nosso resultado deu 43. Então, minhas frações impróprias são 50 sétimos menos 43 14avos. Agora sim, eu vou ter que pegar essas frações impróprias e deixá-las todas com denominadores iguais, certo? Eu posso tirar o MMC aí, 7 e 14,
ou eu posso, né, fazer aquela continha lá em forma de X. Vamos lá? Vamos repetir a continha aqui? Vamos lá, né? Vamos resolver dessa pequena maneira agora. Porque vai ficar muito alto a minha continha. 50 vezes 14 ia dar um número muito alto para você ir decompondo ele. Então, nós vamos fazer dessa maneira. Nós vamos aí multiplicar em cima e embaixo. Nós vamos achar uma fração imprópria, certo? Opa, uma fração equivalente, tá? Nós vamos achar uma fração equivalente a 50 sétimos, né? Nós vamos achar uma equivalente aí. Então, vamos dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 50 vezes 2 é igual a 100. E 7 multiplicado por 2 é igual a 14. Então, 114avos é uma fração equivalente a 50 sétimos, certo? E a segunda fração eu vou mantê-la. 43 14avos. Agora sim, vejam, estamos todos com denominadores iguais. Agora, nós podemos fazer aí a continha aí em forma de X. Olha lá. Vamos manter os nossos denominadores, né? E vamos aí subtrair a nossa continha, certo? 100 menos 43 é igual a 57. 57 14avos, certo? Mas nós temos que achar aí a fração mista, né? Das duas lá, a união das duas. Então, eu vou pegar aí o meu numerador e dividir com o meu denominador. 57 dividido para 4, por 14. 57 dividido por 14 é igual a 4. 4 vezes 14 é igual a 56, né? Então, eu tenho aí 57 menos 56 é igual a 1, certo? Então, 57 14avos é igual a, olha a fração mista, 4 inteiros e 1 14avos. Essa é a nossa continha mista. E nós temos aí uma atividade, eu coloquei aí uma questão, uma alternativa de cada questão, tá? Lá na nossa atividade, nossa atividade número 1 diz assim: efetue as operações indicadas pelas figuras. Nós temos as figuras aí, certo? E nós temos também a operação embaixo. Nós temos 3/4 mais 4/4. Como que nós vamos resolver essa continha? Vejam que os denominadores são iguais, portanto, nós vamos conservá-los, nós vamos manter, não vamos mexer nos denominadores. E vamos somar, vamos adicionar aí, vamos somar os nossos numeradores. Então, vai ficar assim. 3 mais 4 é igual a 7, e nós mantemos aí o nosso denominador, que é 4. Vamos para a segunda questão. Lembrando que as outras, né, você vai resolver da mesma maneira. Vamos para a questão número 2, alternativa A. Eu tenho aí 3/4 e 3/4. Me desculpem, mas essa não é a primeira alternativa, tá? Mas nós vamos resolvê-las aí, que é dessa forma que você vai resolver todas, tá bom? Foi um erro, eu não alterei os números, mas vamos resolver essa também. Então, vamos manter a base, que é 4, né? Eles são iguais, então nós vamos manter e vamos adicionar os numeradores. E a nossa continha vai ficar assim, certo? Lembrando que essa não é a nossa alternativa A, não é a nossa alternativa, certo? Mas é dessa maneira que você vai resolver a questão número 2. Número 3. Vamos lá para a nossa questão número 3. Observe o exemplo e efetue as operações. E aí você pode fazer o seguinte:
você pode aí seguir esse exemplo que tem em cima, ou você pode fazer por aquele métodozinho do x, certo? Eu vou mostrar aqui a do x, porque eu acho mais simples, certo? Então, olha lá, vamos multiplicar os denominadores, porque eles são diferentes, certo? Então, nós vamos multiplicar os denominadores e vamos aí, depois, né, multiplicar em forma de x. Então, 5 vezes 6 é igual a 30. 6 vezes 2 é igual a 12. Mais 5 vezes 1 é igual a 5. Pronto, agora nós vamos fazer a soma. 12 mais 5 é igual a 17. Então, aí está a nossa continha, certo? Vamos para a próxima. Nós temos aqui a letra D, ainda da questão número 3, né? Eu coloquei ela porque ela é operação mista, então eu acho um pouquinho mais trabalhosa, por isso que eu resolvi colocar ela, certo? Então, nós vamos lá. Nós temos a letra D, uma fração mista. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é transformar essa fração mista em uma imprópria. Como que nós fazemos isso? Nós vamos multiplicar o denominador e o denominador 5 da primeira fração, vamos multiplicar com o número inteiro 2. Então, 5 vezes 2 e vamos somar com 3. Então, 5 vezes 2 dá 10, mais 3, 13. Então, a nossa primeira fração imprópria vai ficar 13 quinto, certo? E a mesma coisa nós vamos fazer com a segunda fração. 4 vezes 3 mais 1, certo? Que nós vamos ficar também 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, achamos as nossas frações impróprias. 13 quinto mais 13 quarto. Agora, nós vamos aí, né, fazer aí a nossa operaçãozinha em forma de x. Mas primeiro vamos multiplicar a base, vamos multiplicar os denominadores, porque nós temos que deixar eles iguais, certo? Temos que deixá-los todos os denominadores iguais. Primeiro, nós multiplicamos os denominadores. 5 vezes 4 é 20, né? E depois nós vamos multiplicar em forma de x. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 3 e depois 13 vezes 4. 13 vezes 4 é 52 e 5 vezes 13 é igual a 65. Agora sim, nós fazemos aí a nossa soma. 52 mais 65 é igual a 117 20avos, certo? Essa é a nossa continha. Só que aí nós temos que achar a fração mista, certo? Que é a união das duas. Ela se transformou em uma única fração mista. O que a gente faz? A gente divide o numerador pelo denominador. Então, vamos dividir 117 por 20. Olha lá, vai ficar assim, 117 dividido por 20 é igual a 5, 5 vezes 20 é igual a 100, né? Então, 117 menos 100 é igual a 17. Então, a nossa fração mista vai ficar assim, ó, 117 dividido, 117 20avos é igual a 5 inteiros, 17 20avos, certo? Essa é a nossa alternativa da questão número 3, a D. E nós temos aí a E também, ela é bem parecida com essa, certo? E nós temos aí a nossa questão número 4, efetue as operações e simplifique o resultado quando possível. Olha lá, agora a nossa atividadezinha, ela não é adição, ela é subtração. Primeiro, você observe o denominador. Denominadores são iguais? Na questão A e eles são iguais, certo? Então, você vai conservar o denominador e vai subtrair aí
o numerador. Então, nossa continha vai ficar assim, né? Conservei o número 4 e vou subtrair aí 3 menos 1, 2, certo? E eu posso simplificar, né? Porque ele pediu para me simplificar quando possível. Então, eu divido, a simplificação é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Aqui eu vou dividir por 2, né? Em cima e embaixo. Então, 2 dividido para 2 é igual a 1 e 4 dividido para 2 é igual a 2, certo? Agora é impossível mais simplificar, não dá mais. E é assim que você vai resolver as outras questões, certo? E aí vamos para mais uma questãozinha, né, que nós temos lá, um problema, mas ele é bem simplesinho, que diz assim: Maria comprou 1/5 de uma peça de tecido e Lúcia comprou aí 2/5 dessa mesma peça. Quanto compraram as duas irmãs juntas, tá? Vejam aí que as nossas frações, têm denominadores iguais, certo? E é uma questãozinha de adição, portanto, bem simples, bem facinho de resolver. A número 2, uma torneira jorra 3/5 de 1 litro de água por minuto. Outra, 2/3 de 1 litro. Quanto de água jorra as duas torneiras juntas? Então, você já sabe aí, né, que você vai fazer uma continha aí de adição com denominadores diferentes, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, certo? Qualquer dúvida mesmo que você não estiver conseguindo fazer a atividade, você pode entrar em contato comigo que nós vamos aí tentar resolver juntos, certo? Então, até a próxima, né? E então a nossa atividade de hoje foi isso, tá? Essas questõezinhas, tá? Eu sei que não é fácil, as questões de matemática, né? Questão de fração é um pouco complicado, é um pouquinho difícil, né? Mas qualquer dúvida, como eu já disse, né? Você não estiver conseguindo resolver, não tiver compreendido, você pode mandar uma mensagem, tá? E aí a gente vai tentar lhe ajudar aí da melhor maneira possível. Então, ficou na dúvida, não está conseguindo resolver o exercício, então manda uma mensagem, tá bom? Entre em contato e aí a gente vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Até a próxima e tchau, tchau.